Teve Sincerão do Caos, teve madrugada caótica no Big Brother Brasil. Vem comigo pro resumão de tudo que rolou. Antes, já chega deixando o like se você gosta desse tipo de conteúdo. Véi, teve o genro esculachando a sogra. Só faltou ter criança de colo correndo. Vamos direto ao assunto, chega de blá blá blá, porque esse Sincerão nos fez passar raiva, né? Primeiro com esse júri aí, composto por Sara Andrade, MC Bin e Ana Mara, onde eles foram convidados, mas evidentemente eles não assistem ao programa. E eu acho que a Globo, certeza que a Globo pergunta, né? Ó, nós queremos lhe convidar, mas nós queremos saber se você tá assistindo ao programa. E aí a pessoa mente, né, que tá... Porque assim, não tem como você saber também se a pessoa tá, não vão fazer uma entrevistinha com eles antes, né? Eles só vão lá e a Globo confia na palavra deles. E aí chega lá, eles não sabem sobre nada, o que está sendo dito. E eles foram descobertos, inclusive, tá? Eles foram descobertos... Calma que até o final dessa live você já vai entender por que o júri foi descoberto pelo pessoal lá de dentro. Bom, começando então direto pro resumão aqui, bem resumido desse Sincerão, porque o negócio foi longo pra caramba. Bom, cada participante tinha que chamar outros 2 participantes. Um deles seria pra pagar pelo que fez e o outro não mereceria estar na casa. A Aline começou chamando a Tamires e aí ela relembrou toda aquela treta, né? Que ela achou ruim com a Tamires porque a Tamires colocou o Vinícius pra morar fora da casa. E aí a Tamires ficou brava com a Aline por conta disso, né? Aí a Aline cita que não faz sentido a Tamires ter ficado brava com ela porque... Quando foi a Vitória votando, e aí ela discordou da Vitória e tratou a Vitória de uma maneira tão absurda por conta de um voto diferente, né? E aí uma das pessoas que era mais leal a ela ali dentro, enfim, no final das contas, deu que a Aline pipocou porque ela não soube nem se justificar direito, não aproveitou o tempo direito e tá certo. Levou pipoca na cabeça mesmo. Aí a Tamires foi responder grandona, né, cara? Porque quando o outro leva pipoca, você fica se achando ali no final das contas. E a Tamires jogou uma fofoca. Ela disse que quando ela foi escolher ali quem ia morar fora da casa, a Aline chegou nela e disse que ela poderia ter escolhido o Diego Hipólito, porque seria mais justo, já que ela teve embate com o Diego. E aí, neste momento, a Aline ela não responde nada. A Aline ela foge um pouco da raia. Ela diz que a Tamires é covarde, porque a Tamires poderia ter chamado as bailarinas, que a Tamires fala mal das bailarinas pelas costas, e que aí ela não teve coragem de chamar pro monstro. Tanto é que esse clima esquenta, e a Aline chega aí pra cima ali e diz o seguinte: ficou feio pra você. Todo mundo sabe que você fala mal de Eva e Renata pelas costas e fica debochando do jeito delas. Você tá com medo e tem que ser corajosa. Você tinha a possibilidade de defender seus argumentos, mas ficou com medo de se comprometer. Você deve estar aqui numa colônia de férias, porque aqui é lugar de questionar sim. Aí o Tadeu interrompe a Aline neste momento para que a dinâmica continue. E aí continua com Vinícius, que por sua vez continuou atacando a própria Tamires, né? E aí ele foi na mesma linha ali de dizer que a Tamires é arregona, que a Tamires não banca o que faz no final das contas, até mesmo porque, e ele cita isso, que a Tamires tomou bronca da produção porque não estava se posicionando no negócio do Big Fone ali. Tudo chamava a Dona Delma, ou chamou a própria Graciane, e aí o Vinícius foi nessa linha. A Tamires disse então que não estava desperdiçando o sonho ali, porque cada um vive o sonho da sua maneira, tem pessoas que têm mais dificuldade, tem pessoas que não, enfim. No final das contas, deram que o Vinícius mandou bem. Realmente ele mandou. Mas o Vinícius também é planta, né? Então, cabe a ele um pouquinho desse discurso também, né? Enfim, meus amigos. Aí nós tivemos o Vinícius falando o seguinte ainda, ó, atacando bonito ali a Tamires. Você é uma farsa. Você não segurou o rojão. A verdade é essa. E a Aline ainda complementou lá atrás, dizendo: arregou nessa saboneteira. Tá com medo de ser votada? Você não deveria nem ser participante. Aí a Tamires responde: é você que escolhe, né, baby? A Tamires ficou sentida aí, cara. E a Tamires, ela meio que fica cabisbaixo enquanto o pessoal tá atacando ela, né? Aí foi a vez da Tamires e, obviamente, ela colocou a Aline ali pra pagar pelo que fez, certo? E aí ela citou, inclusive, que a própria Dona Delma, que é a aliada da Aline, chamou ela de problemática, né? E aí que ela se arrepende de ter dado sonsa pra Aline, porque deveria ter dado problemática mesmo. E aí, quando a Aline vai responder sobre essa questão do Diego, ela disse o seguinte: eu não disse pra você ter colocado o Diego na dinâmica, não. Eu falei de outras pessoas que você não tinha aproximação. E a Tamires diz: falou sim. E aí? A Aline falou ou não falou pra Tamires colocar o Diego? Eu fui atrás dessa informação e eu vi aqui que o que aconteceu foi o seguinte: a Tamires estava falando
que a única opção dela ali era o Vinícius. Estava falando sobre outras pessoas que não poderiam ser suas opções ali no momento. E Eva e Renata, inclusive, conforme a Aline citou aqui, a justificativa da Tamires foi porque são mulheres e a questão higiênica de mulher ali fora fica muito complicada, fica muito afetada, enfim. Aí, neste momento em específico da conversa que rolou lá atrás, a Aline fala o seguinte: você poderia ter colocado o Diego, por quê? Por mais que o Diego tenha ansiedade, como você falou, mas é aqui fora e é um ambiente aberto. Então você poderia ter colocado ele. Aí a Tamires fala assim, mas quando todo mundo entrou e ele ficou sozinho aqui fora, ele teve uma crise de ansiedade. Então não seria legal. Então assim, realmente, a Aline sugeriu o nome do Diego em troca do Vinícius. Sim, meus amigos. A Tamires foi dada ali como pipocou, tá? Por quê? Porque ela fala ali que já pediu desculpas pra Aline e tal. Então isso daí acaba pegando mal, né? Quando a pessoa usa o sincerão pra dizer que pediu desculpas, aí fica um pouco chato. E aí ela levou pipocada na cabeça. E é um tanto quanto humilhante essa pipocada, né? A Aline chegou a citar ali que não é lugar de ter medo o Big Brother Brasil, que é um lugar de posicionamento. O Mike, por sua vez, escolheu a Aline pra pagar pelo que fez. Ele disse que a Aline foi incoerente porque julgou o jogo dele, falando que ele não tem embate com pessoas ali dentro. Enfim, velho, eu nem vou perder meu tempo citando muito o Mike aqui. Porque o Mike, cara, ele falou que a Aline usa 2 pesos, 2 medidas para algumas situações, que ela trata algumas pessoas bem, outras mal, mas assim, ele fala muito mal mesmo. E aí, o que aconteceu? Deram o pipocou pra ele, né, cara? Porque não tinha nem como. Ele fala muito mal mesmo. A Daniela Hipólito, meus amigos, ela foi ali e ela disse que a Tamires tem que pagar por tudo que ela fez. Porque a Tamires foi incoerente ao chamar só 2 pessoas ali no Big Fone. Tinham outras pessoas para ela chamar, ela não quis se comprometer. Ó, quem tá falando de comprometimento? A Danica, né? Incrível. Mas como a Daniele só falou isso, deram que ela pipocou também. E aí os jurados continuou ali dando, né? E aí o MC Bila chega até a comentar: pra camarote isso daí é a oportunidade pra mostrar pra que veio, pra mostrar que tem posicionamento, entendeu? Então o Bila aí querendo dar aula no negócio, né? A dona Delma, gente, disse que a Tamires tem que pagar por tudo que ela fez. E aí ela cita que a Tamires muitas vezes parecia que estava castigando ela durante o Big Fone, porque poderia entrevistar outras pessoas e só chamava ela, que ela quis fugir da raia, né? Enfim. E aí, por conta desses argumentos aí da dona Delma, o pessoal deu o que ela mandou bem. Falou mal. Mas julgaram o argumento em si. E aí falaram, o jeito dela falar. Do jeito dela, ela falou o que tinha que falar. Enfim, do jeito dela também é um pouco complicado, né? E aí, meus amigos, a Tamires, ela justifica que usou como estratégia assim, que ali dentro é difícil você ter que usar adjetivos para algumas pessoas quando você não tem embate. Enfim, a Tamires continua justificando por que ela é planta. E assim, cara, isso é muito perigoso, porque amanhã é eliminação e as pessoas não estão querendo se comprometer nem no último dia dentro do programa, né? A Daniela Hipólito disse que a Tamires tem que pagar por tudo que ela fez. E aí, essa daqui eu já falei, inclusive, né? Vamos prosseguir aqui, que eu voltei um pouquinho, pessoal. Teve tanta coisa que eu acabei me perdendo. Bom, a Aline disse que a Graciane, ela não merece estar no BBB 25, porque uma coisa é fazer política da boa vizinhança, outra coisa é fazer média para não ser votada com ninguém. E ela acredita que a Graciane faz essa média. E aí o pessoal deu que a Aline mandou bem, porque a Aline falou muito bem aqui, né? E aí a Graciane levou ali o spray na cara. Quem não era o pipoqueiro levava o spray na cara, né? O adversário levava spray na cara. E aí a Graciane fala sobre a questão que a Aline indagou ali, dela ter chamado a Aline de jogadora ruim. E aí a Graciane disse o seguinte: mas eu reafirmo que eu não lembrava mesmo, mas eu reafirmo, você é uma jogadora ruim, porque tem uma régua muito diferente para as pessoas aqui. O que te atinge é diferente. Aí a Aline responde: além de ser planta, você é péssima na argumentação. E o clima começa a esquentar. E aí a Graciane diz pra Aline que ela tem uma régua muito baixa para homem, que ali dentro ela disse que já estava acostumada a sofrer com homem e tal, que por isso ela aceitou as situações com o Diogo. Aí a Aline falou assim: mas o que você tem a ver eu ter dado uma segunda chance pro Diogo? Eu dou uma segunda chance para quem eu quiser. E ainda por cima a Aline diz o seguinte:
você não tem moral pra falar disso, você sabe qual a importância de uma segunda chance. Ou seja, obviamente aqui a Aline falou dos relacionamentos da Graciane, que foram muito polêmicos aí, né? Negócio de especulação de traição e tal, não sabemos se aconteceu ou não, mas enfim. Olha só, o Vinícius falou ali sobre o Mike, né? E aí ele disse que o Mike não merece estar dentro do Big Brother Brasil porque ele acha que o Mike tem poucos embates, tem poucos posicionamentos ali dentro, né, que falta isso. E deram que o Vinícius mandou muito bem ali. Os jurados estavam muito pro lado do Vinícius nessas situações. A Tamires disse que a Vitória Estrada não merecia estar dentro do Big Brother Brasil. E aí ela cita o seguinte: eu te peço desculpas por tudo que aconteceu, mas uma coisa que não vou voltar atrás é no que eu tinha falado e hoje eu confirmo, é que você só pensa e pensa muito em você mesma. Então assim, a Tamires podia ter mandado na lata pra Vitória: você só pensa em você mesma, entendeu? Você é egoísta e tal, podia até usar essas palavras. Aí eu tenho certeza que o resultado ali seria que ela mandou bem, mas foi pipocou, porque ela aproveitou o Sincerão pra pedir desculpas novamente. Pô, já não pediu desculpas, entendeu? Já não pediu? Já tava ótimo. Mais cedo, por exemplo, elas conversaram sobre isso. Enfim, aí a Vitória disse que tá pensando nela sim, porque ali é um jogo e ali você tem que pensar em si mesmo, não é um time que vai ganhar. Então a Vitória deu uma baita de uma resposta aqui pra Tamires, né? O Mike disse que o Diego não merece estar no Big Brother Brasil porque ele vê o Diego muitas vezes se contradizendo, né? E aí o Diego também, ele tem um posicionamento muito falso com a Dona Vilma. Essa palavra aí, falso, vai pegar polêmica depois. Só que o Diego, o Mike, ele foi tão mal falando que ele recebeu ali o pipocou, né, meus amigos? Ele recebeu a pipocada mais uma vez porque ele se posiciona muito mal mesmo. A Delma atacou a Dona Vilma, disse que a Dona Vilma não merece estar dentro do Big Brother Brasil porque a Dona Vilma é uma grande concorrente que certas coisas ela não gosta ali de tomar, como dinâmicas e votos, né? E ali você tá para ser votada e se quiser votar nela, pode votar, mas a Dona Delma se embolou toda, ela foi falando, ela foi se enrolando e ficou uma coisa confusa. E aí a Dona Vilma deu uma melhor resposta possível. Ela falou assim: hã? Ô Joselma, eu não consegui nem entender o que você falou, eu não entendi nada, então eu nem sei como me defender. Foi a melhor resposta possível, gente. E deram ali que a Delma acabou, né, pipocando nessa daí, porque realmente não deu pra entender. E aí a Dona Vilma, ela dá a melhor resposta possível. E enfim. Aí, meus amigos, prosseguindo aqui, nós tivemos o Mike colocando a Aline, né? E aí a Aline responde o Mike dizendo o seguinte, que o Mike era uma pessoa que não se posiciona muito na casa, né? Que o Mike é uma pessoa sem tanta visibilidade ali dentro e que o Mike não tem moral pra falar de ninguém, né? A respeito de posicionamentos e tal, enfim. Aí nós tivemos a Dona Delma. A Dona Delma, ela respondeu ali a Vilmoca, né? Ela disse o seguinte, que a Vilmoca falou sim que a Dani era falsa e que a Vilma tava com raiva da Daniele. Aí a Vilmoca respondeu o seguinte: com todo respeito, mas é isso. Você não precisa ter respeito comigo não. Pode falar o que quiser, porque eu sei me defender. Eu tô aqui pra isso. Dona Vilma arrebentou com tudo aí, tá? E aí ainda ela falou pra Dona Delma o seguinte: você mete o pau e depois tá abraçando, tá beijando. Eu não sou disso, meu abraço é sincero, eu não gosto de falsidade. A Dona Vilma acabou aqui com a Dona Delma, né? Porque a Dona Delma realmente fica o dia todo ali com a Dona Vilma, poderia falar com ela, mas não fala. A Daniele falou que o Mike não merece estar no BBB 25, né? E aí ela cita o seguinte, que ela é uma opção de voto pro Mike, ele é uma opção de voto pra ela, e que por isso o Mike não merece estar no BBB. Claro, ela recebeu um pipocô, porque ali era pra você falar motivos do porquê você não queria a pessoa no Big Brother, e não de, ele é minha opção de voto, então eu quero ver ele fora. Ele vota em mim, então eu quero ver ele fora. Não tinha a ver com isso a dinâmica, sabe? Então a Danica se perdeu mais uma vez. A Eva, gente, ela disse que a Aline merece pagar pelo que fez ali dentro. E aí que ela vê que a Aline tem dificuldades para aceitar algumas escolhas dentro da casa. E que isso é errado, que ali é um jogo. E que as pessoas têm que se posicionar e que as outras têm que aceitar aqueles posicionamentos. Enfim,
A Eva, ela até que mandou bem aqui nos argumentos dela, né? Ela citou que muitas vezes a Aline tem uma opinião irredutível, deram que a Eva mandou bem sim nessa dinâmica. E a Eva também colocou que não gostaria, né, ou que não mereceria a Daniele continuar no jogo. Ela cita que incomodou a ela o fato da Danica ter trocado de quarto, né, e que pareceu conveniência, porque o quarto do Nordeste estava esvaziando como um todo, estava todo mundo indo pro retrô e tal. Eu achei da hora, assim, o argumento da Eva, achei legal, mas aí deram que a Eva pipocou. Aí, assim, é brincadeira, né? O júri, a gente pode até começar a ignorar o júri, porque o júri começou a errar feio a partir de agora. Aí deram ali pipoca na Eva e no fundo a Aline gritou, eu acho é pouco, e ficou batendo palma, cara. A Aline ficou provocando. A Aline tá virada no giraia, viu, gente? Virada no giraia. A Danica respondeu que ela... eu sou extremamente educada. É por isso que eu trato todo mundo bem. Mas minha aliança sempre foi com 40 anos 50. Sei. Aqui, ó, Danica, pra você. Sei muito bem disso, né? Aí a Aline viu ali que a Eva sofreu consequências e falou... Parabéns, nota dó, Eva. Ficou provocando, velho, a Eva ali. A Aline tava que tava, gente. Tô falando pra vocês, a Aline tava que tava virada no 200, no 360 ali, né? E aí a Eva responde, mulher, deixa cada um ter sua vez, tem que ficar se metendo, a gente não tem oportunidade de falar pra pessoa porque ela precisa dessa atenção. Aí o Guilherme colocou a Tamires como uma pessoa que tem que pagar por tudo o que fez ali dentro, né? E aí ele citou, inclusive, que tinha uma boa relação com a Tamires, só que a Tamires falava mal dele pelas costas. Como, por exemplo, quando ele pegou no seu fifi, a Tamires falando que ele deveria se envolver com pessoas que vieram do mesmo lugar que ele, que seriam Mike e Gabriel. No entanto, que Daniela e Diego também são atletas e que isso não faz sentido. Essa argumentação da Tamires foi um tanto quanto sem sentido. Ele sabe o que a Tamires quis dizer, mas o Guilherme deu muitas voltas para falar, tá? Ele deu muitas voltas, deram ali que ele mandou bem, só que ele ainda assim ele não estava tão incisivo quanto a gente achava que ele poderia, né? Bom, a Tamires levou ali tinta na cara e ela falou que naquela frase do Fifi, ela não estava falando sobre o Guilherme, né? Ela estava falando sobre os meninos. Mentira, porque mostraram pro Guilherme. Senão não iam mostrar pro Guilherme, né? E aí ela disse também que não chegou para ela o seu Fifi, só chegou pros outros e que isso não é justo. Só os outros viram o que ela falou e ninguém não mostraram nada para ela sobre o que falaram dela. Tamires, deve ser porque você fala pelas costas, né? E é isso que ficou claro para nós aqui de fora, muito evidente mesmo. O Guilherme falou que a Graciane não merece continuar no programa. E aqui eles começaram a manter uma ordem, né? Da pessoa continuar ali na mesma dinâmica. E aí, sobre a Graciane, ele citou que assim, ó, eu acredito que você possa não ter lembrado mesmo, mas foram 3 situações que você ali foi indicada no seu Fifi e você não assumiu. Enfim, o fato do Guilherme ter falado assim, eu acredito que você pode não ter lembrado. Ele deu uma defesa pra Graciane, né? E ali dentro, a Sarah falou assim, faltou citar essas situações. Eu não acho que faltou citar situações, não. Porque como que você vai citar em um curto período de tempo ali, né? Não tem como você citar situação por situação. Você vai acabar com o teu cronômetro rápido, né? A questão é, ele não deveria ter dado uma defesa pra Graciane. Tipo, eu acredito que você possa não ter lembrado. Não. E aí a Graciane respondeu exatamente isso. Ela falou, eu não lembrei. E também, quando chegaram em mim pra perguntar, não chegaram perguntando com as mesmas palavras. E eu queria ter assumido tudo. Enfim. A dona Vilma, ela falou assim, eu não vou chamar a Joselma porque eu não consegui nem entender o que ela falou. A Vilmoca mandou essa, cara. E aí ela chamou o Vinícius para que o Vinícius pagasse pelo que fez. Eu quero devolver pra ele uma placa pra ele chamada de covarde, que ele deu pro meu filho Diogo, com um assunto sem pé nem cabeça. E aí ela relembra porque o Vinícius acusou o Diogo de fazer alguma coisa na festa que ele não falou o que é, né? E aí a dona Vilma que diz que ela entendeu também que quando o Vinícius colocou ela na dinâmica lá pra ficar em pé e ficar naquele monstro 24 horas, o Vinícius estaria se vingando do seu filho Diogo. Meus amigos, ela meteu essa mesmo, a dona Vilma foi braba aqui demais, tá? E aí o Vinícius negou que tenha sido por isso, né? Que tenha sido uma espécie de vingança. E aí a dona Vilma fala o seguinte, eu tô aqui pra ir pra dinâmica mesmo, não tô reclamando de ir pra dinâmica. Ela deixa muito claro isso, tá? Mas ela diz que acha que mesmo com dor no joelho e tal, o Vinícius quis colocar ela porque
tava bravinho com o Diogo. E aí o Vinícius explica que era uma dinâmica do jogo e tal. O pessoal deu que a Vilmoca mandou bem nessa. E por sinal, pra mim, Vilmoca foi a craque do jogo, porque foi a única que ficou de cara limpa ali, né? E ela já chamou o Diego Hipólito em seguida, disse que o Diego falava que amava ela, que apertava a mão dela, que ele ficava deitado olhando nos olhos dela, mas que quando chegou ali, ele foi lá e, o quê? Votou nela, né? E que ela achou isso daí uma grande falsidade, tá bom? E aí ela fala, eu chamei ele de falso e pra mim ele é falso mesmo. Aí deram que a Vilmoca mandou bem, evidentemente, mais uma vez. Só o Bila ali que discordou nesse momento, tá? Ele achou que a Dona Vilma podia ter falado sobre outras coisas. Gente, assim, eles não assistem, eles não sabem nem o que rola no programa. Que outras coisas, né? O que ela poderia ter falado. Claro, pô, tem diversos assuntos, mas assim... É triste isso daí, né? Esse pipocômetro aí. O João Pedro disse que tudo que a Vilma falou, ele viu com os próprios olhos. E aí ele coloca que o Diego tem que pagar por tudo que ele fez, pela atitude que teve com a Dona Vilma. E aí ele recita tudo que a Dona Vilma falou. E pelo fato dele ter recitado, aí o pessoal coloca ali que ele pipocou. E a Ana Mara fala, aí tá roubando enredo dos outros, né? Aquela coisa. Aí o João Pedro recebe pipocada ali, né? E aí ele citou também ali em outra oportunidade, quando ele foi chamar agora a Daniele, chamou primeiro o Diego, depois a Daniele. E a Daniele ele chamou como não merece mais estar no Big Brother. E aí ele diz que a Daniele abraça ele a semana toda, mas que quando chega no domingo, na formação de paredão, não abraça. Aí a Daniele, ai, é que assim, eu abraço todo mundo, tá? Não, é que às vezes pode ser que eu tenha esquecido, mas eu não tenho isso. Aí o cara tá reclamando por abraço. E deram que ele pipocou mais uma vez. Ou seja, João Pedro pipocou 2 vezes no final das contas. A Renata disse que a Aline merecia pagar por tudo que ela fez, né? Porque a Aline vai gerando conflitos na casa, né? Porque ela espera que os outros ajam como ela agiria, né? E aí ela fica criando expectativa nas pessoas. E aí a Aline diz o seguinte, que chegou uma oportunidade ali que a Renata chorou pra ela, que a Renata foi ali conversar com ela e que ela acreditou no choro da Renata e que isso foi uma grande falsidade da Renata, né? E agora tá chamando ela no Sincerão. Você é falsa, você chorou e eu acreditei nas suas palavras, você é ridícula. Aí a Renata diz que chorou na verdade porque estava num dia difícil por conta do paredão e não porque estava querendo perdão de Aline naquele momento. Aí a Aline responde, você me pediu desculpas, pediu uma oportunidade e desperdiçou essa oportunidade. Aí o Tadeu interrompe, ok Aline, ok, acabou, viu Aline, vamos lá, vamos continuar aqui o programa, né? E aí, gente, a Renata escolheu o Diego como ele não merecer estar no Big Brother Brasil. Ele disse que o Diego, ela disse que o Diego foge de embates, né? Que o Diego, mesmo que os meninos votem nele, ela fala, nossa, os meninos são bons, né, e tal. Mas aí, gente, como a Renata não explicou direito isso, deram ali que ela pipocou. Mas assim, cara, como que tá que a Renata pipocou? A Renata falou basicamente que o Diego foge do embate. Não fez o menor sentido e a Renata levou pipocada ali, o queridômetro, o pipocômetro, mais uma vez errando, né? E a Aline ficou batendo palma de longe. Ficou batendo palma, gente. A Aline ficou provocando. Eu tô falando pra vocês, a Aline provocou até umas horas aí, tá? Aí o pessoal reclama ali, a Renata reclama, né? Que a Aline tá batendo palma e a Aline diz assim, se eu questiono, eu tô errada. Se o menino não se posiciona, tá errado. Me poupe, vocês têm que decidir o que vocês querem. Caramba, a Aline tá braba ali. Aí chegou a vez do João Gabriel e ele desmascarou a Aline, tá? Ele falou sobre aquilo que ele já falou a semana toda, né? Ele falou sobre aquilo de que, a Aline, ela cresceria se fosse qualquer outra pessoa no lugar da Graciane, né? Que ela ficou procurando quem chamou ela de jogadora ruim, quem falou aquilo dela, e quando ela viu que foi a Graciane, ela arregou. Se fosse eu, se fosse meu irmão, você teria partido pra cima, você teria soltado os cachorros, mas como foi a Graciane, você não fez nada. Ele argumentou bem, cara, ele argumentou bem aqui, mas ali deram que ele pipocou, né? Por mais que tenha sido um assunto antigo, mas o pessoal falou ali dentro que não entendeu o que ele falou. A Sara falou, eu fiquei confuso, eu não entendi. Aqui ficou claro que eles não assistem ao programa, porque todo mundo que assiste ao programa sabe exatamente o que o João estava falando. Ele recebeu pipoca e ele ficou bravo, ele reclamou com a produção. Também se fala, vocês reclamam, se não fala, vocês reclamam. Aí o Tadeu falou assim, olha, o João, quem tem que entender o critério aqui somos nós, não é para ninguém de dentro questionar. O pipocômetro é absoluto.
Aí o João, não, tá bom, tá certo, né? Aí o João Gabriel chamou ali a Daniele como não merece estar mais na casa, tá? E aí ele disse que não vê a Daniele movimentando em nada ali dentro, né? Que ele só vê a Daniele enchendo a barriga ali dentro. E mais uma vez o júri deu que ele pipocou. Mais uma vez, meus amigos, deu uma pipocada ali. Aí nós tivemos a Graciane chamando a Vitória Estrada. A Graciane que tá ali querendo um embate com a Vitória no final das contas, né? E aí ela disse o seguinte, ó. Olha, Vitória, você usou palavras pesadas contra as meninas também, você sabe muito bem. E eu acho hipocrisia você falar que votou no Mike pra salvar a Camila naquela oportunidade, né? Porque, na verdade, você só pensa em si mesma, né? Ela quer dizer isso, esse só pensa em si mesma, ela não falou, mas ela quer dizer que a Vitória só pensa em si mesma, tá? E aí, gente, neste momento, a Graciane também chama a Aline ali e ela ressalta aquela situação da Aline não ter reclamado, né? No momento em que o Diogo gritou com ela. Porque a Graciane cita o seguinte: quando o João Gabriel gritou com você, você achou um absurdo. Mas quando o Diogo gritou comigo, você não falou nada. Aí a Aline falou o seguinte: eu só posso me posicionar sobre situações que eu veja. Eu não posso me posicionar sobre situações que eu não sei o que aconteceu, que eu não estava presente. Então a Aline teve o argumento aqui na ponta da língua para detonar com a Graciane, né, gente? Isso daí ficou muito claro, ficou muito evidente aqui para mim, mas vão me dizendo as suas opiniões. Não se esqueça de deixar o like se vocês estiverem gostando dessa live aqui. Tô tentando resumir da melhor maneira possível aqui. Deram que a Graciane mandou bem nessa daí, tá? E aí a Vitória Estrada, meus amigos, ela falou ali que a Tamires merece pagar pelo que ela fez, porque a Tamires, ela não é mais a sua aliada ali dentro, que atacou muito ela, né? E que aí, não é que ela não goste da Tamires, mas que ela votou sim na Tamires com medo de outras pessoas irem pro paredão e que ela quis proteger essas outras pessoas e que ela não está errada nesse posicionamento, certo? Aí, meus amigos, deram ali que a Vitória se posicionou bem, né? Mandou bem pra ela, porque ela se posicionou legal. O Diego, por sua vez, também colocou ali a Tamires por ter que pagar pelo que fez, né? E aí ele cita que a Tamires só chamou a Dona Delma pro Big Fone, que isso foi errado, só que ele é muito vago, ele fala muito mal e o júri deu que ele pipocou no final das contas, né? Enfim, meus amigos, aí a Tamires chega a citar ali que o Diego não sabe nem quando é o paredão. E aí o Diego chama o Mike, dizendo que o Mike é um cara que não merece estar no Big Brother Brasil e que a palavra falso foi muito pesada ali ele ter utilizado, né? Aí deram que o Diego mandou bem nessa daí, né? O Mike respondeu que realmente o Diego foi uma pessoa falsa ali dentro. Chegamos ao final do nosso Sincerão, o júri elegeu o Vinícius como o craque do jogo. E aí, você concordou com essa situação aí? Vinícius, craque do jogo? E logo depois a casa entrou em marasmo, né? O João Pedro logo foi conversar com o Diego Hipólito, né? E aí o Diego fala que tá aprendendo muito a jogar, tá aprendendo a se posicionar. Aí o João responde que em breve ele vai aprender, que ali dentro é um jogo de aprendizado mesmo e que tá tudo certo entre os dois. A Dona Vilma fala o seguinte: vamos encerrar esse assunto aí, eu já falei o que eu tinha pra falar. E o Vinícius fala: não, eu nunca quis prejudicar a senhora e fica tudo bem entre eles também, eles se resolvem também, todo mundo vai se resolvendo. Até mesmo a Aline e Tamires, que tiveram uma baita de uma treta, a Aline dá banho na Tamires ali logo depois da dinâmica, o que me deixou muito irritado no final das contas, né? Aí a Dona Delma e a Vilma foram as que tiveram um embate mais acalorado aqui depois, né? Aí a Vilma fala o seguinte: eu sou uma pessoa muito sincera, entendeu? E a Dona Delma: é porque eu não soube me expressar. E a Vilma: você conversa comigo antes e a gente tava ali conversando, bacana. Aí a Dona Delma: quando eu lhe chamei, eu tentei elogiar e acabei me embananando. Pra mim, eu sinto que a senhora é uma jogadora forte, muito forte. Aí a Dona Vilma: que bom. Aí a Delma: eu tentei te elogiar e me embananei. Ou eu falava que a senhora era forte e queria tirar como jogadora, ou terminava falando que a gente comentou ali, que a senhora botou pra fora na hora da raiva. Enfim, a Dona Delma deu uma desculpinha, que na verdade ela queria elogiar a Dona Vilma no Sincerão. É possível isso, meus amigos? A Dona Delma foge muito do jogo, né? O Mike também se resolveu com o Diego Hipólito, assumiu que a palavra falso realmente é muito pesado e pediu desculpas por ter utilizado a palavra falso. A Graciane e a Vitória, que acabaram se desentendendo durante o Sincerão, né? A Graciane citou que
que a Vitória age por conveniência ali, quando muda de quarto e tal. E aí a Vitória citou pra Graciane, inclusive, que ela mudou de quarto porque se sentiu excluída ali e que a Graciane tomou partido a favor das meninas e que a Graciane estava junto nesse bolo, excluindo ela também no final das contas. Aí a Graciane conversou com a Vitória aqui logo depois, né? A Graciane explica que o que incomodou nela foi o argumento que a Vitória usou para sair do quarto, né? Que, eu não estava tão próxima da Grace. E aí a Graciane diz que ela sempre esteve próxima da Vitória. E aí a Vitória responde, mesmo que nossa proximidade fosse pouca ou não tão grande, ainda era maior do que no momento em que a gente nem estava mais jogando junta. E é por isso que eu saí do quarto. Aí a Graciane, você poderia ter falado, não tô me sentindo confortável, e saí do quarto e pronto. Aí a Vitória, mas eu tava numa situação em que teve uma briga no quarto, teve uma situação em que eu tava tentando me colocar em primeiro lugar, porque eu queria entender todos os lados e ao mesmo tempo tava falando um monte para entender tudo de verdade. Então aqui a Vitória Estrada expõe que ela saiu do quarto porque ela não era mais vista como prioridade ali dentro, né? E aí a Graciane cita, inclusive, que acha muito difícil que a Vitória tenha errado na dinâmica da prova do líder quando ela decidiu não eliminar o Mike, e sim o João Gabriel, assim consequentemente eliminando o Diego Hipólito, né? E aí a Graciane diz que era só tirar o desodorante ali na prova e ela duvida da Vitória, né? E aí a Vitória responde, exatamente, eu sei disso, eu já falei com o Diego sobre isso, né? Aí a Graciane, parece que você quer se defender tanto de aliados aqui dentro quanto dos adversários, você quer se proteger o tempo todo. E aqui a Graciane, eu não sei se ela tá errada não, viu? Eu não sei se ela tá errada, porque eu sinto um pouco isso da Vitória também, essa ingenuidade toda de ter errado ali na prova do líder. Eu não sei se foi ingenuidade mesmo, sabe? Eu não sei. Eu acho que não. Eu acho que ela fez de propósito mesmo pra não se comprometer com o Mike no final das contas. Porque por mais que ela tenha dito que não foi por querer, mas, ela se salvou do paredão no final das contas, né, gente? Olha só, o Diego e o Guilherme começaram a criticar ali a Aline dentro do quarto, tá? Eles não falam o nome dela, mas o Diego diz que tem algumas situações ali dentro que ele não tá curtindo. O Guilherme concorda e quando a Aline chega no quarto, o Guilherme fala direto pra ela. E aí ele diz o seguinte, eu acho que tem muitas situações que você está exagerando um pouco, que você tá discutindo muito e tal. E aí a Aline fala que é um jogo de posicionamento, você tem que falar mesmo, você tem que discutir mesmo. Então a Aline rebate o Guilherme e ela diz que não tem nada a ver isso daí, né, de tá exagerando ou algo do tipo. Bom, meus amigos, a dona Delma ali fora comentou o seguinte, que essa daí é uma situação muito chata, sincerão, que você tem que se comprometer com alguém. A Vitória diz, é horrível, é uma merda. E o Mike falou, essa é a única saudade que eu não vou ter desse jogo. Ou seja, o pessoal quer estar numa colônia de férias mesmo, né? A Vitória Estrada, por sua vez, disse que ouviu ali o Tadeu falando, meu pipocômetro, né? E aí a Vitória acha que são 3 integrantes no pipocômetro. O João Gabriel disse que também ouviu o Tadeu chamando o júri de meus queridos. E aí a Vitória falou que uma vez ela já foi chamada para participar do Big Brother Brasil para ser uma espécie de comentarista ali e que ela acha que agora estão fazendo isso e colocando os jurados dentro da casa e que inclusive ela acha que possam ser ex-BBBs. Será que ela acertou isso ou será que foi Deus que falou para ela? Bom, no final das contas, ela acertou o que é aqui, né, meus amigos? Ela chutou e acertou que são 3 ex-BBBs ali. No gramado, fizeram um churrasquinho de Vitória Estrada, tá? A Tamires falou sobre o voto de Vitória Estrada, né? Que a Vitória, muitas vezes, ela quer se validar com todos os grupos e que era isso que ela percebia na Vitória, né? E aí a Renata diz que no ponto de vista dela não tem problema a Vitória ter mudado de grupo, mas sim o jeito como ela mudou, que não foi de uma maneira honesta, né? Foi de uma maneira um pouco obscura ali, né? Aí a Tamires diz que ela sempre percebeu isso, que a Vitória quer agradar a casa toda, quer agradar todos os lados no final das contas, né? E aí, gente, olha só, neste momento, a Graciane comenta ali sobre o momento em que a Vitória decide salvar o Mike na prova do líder e eliminar o Diego. A Graciane diz o seguinte, não tem como, gente, uma criança entenderia, meu cachorro iria entender, não tinha como não entender aquela dinâmica. E a Tamires responde, eu falei pro Mike que acho que a Vitória entendeu sim, e vi a cara dela quando ela tirou o João Gabriel, eu estava do lado da Vitória. Aí o Mike, eu acho que ela até fez,
mas assumir a parada que fez, aí é diferente. Aí a Tamires, na hora que o Gui veio falar com a Vitória, ela fez uma cara de banana pra ele e se jogou no chão. Todas as 3 vezes que ela teve atitudes, ela não pensou no quarto votando, na prova votando no Mike e agora votando em mim. Quando são decisivos, ela nunca raciocina. E aí o Mike raciocina, só não fala que raciocinou. Aí a Tamires, é só isso que me estressa, ela não assume. E assim, eu também acho, tá? Por mais que o negócio do voto eu não concorde, né? Porque quando a Vitória votou lá na Dona Delma, elas ficaram irritadas, eu não concordei. Mas nessa questão em específico da Vitória, ela ser vista como uma pessoa ali ruim, né? Ela ser vista como uma pessoa que saboneta pra ficar bem com todo mundo, eu concordo plenamente. Ainda tivemos o esculacho do Guilherme na Dona Delma, tá, gente? O Guilherme falou o seguinte, ó, pra Dona Delma ali, que é pra Dona Delma esquecer a Dona Vilma, né? Meu, nem o Diego se importou com isso. Por que você tá se importando, né? Pelo fato do Diego ter votado na Dona Vilma. E aí a Dona Vilma ficou estressada e a Dona Delma usou isso como argumento. Aí o Guilherme diz assim, deixa a Dona Vilma quieta. Não fica falando dela, não. Ela assumiu o que ela fez. Ela não ficou sabonetando, né? Ela foi lá e disse, eu fiz e pronto. Não entendi porque a senhora chamou a Dona Vilma, se nem o próprio Diego tá incomodando com isso. Ela não foi falsa com ele em nenhum momento. Ela falou na cara dele o que tinha pra falar. Já disse pra senhora, esqueça Dona Vilma, disse o Guilherme. E aí, meus amigos, a Dona Delma ficou escutando aí o seu próprio genro. Vão me dizendo o que vocês acharam. Não se esqueçam de deixar o like se vocês tiverem gostado. Se inscrevam no canal e ativem as notificações para não perder nada. Até uma próxima, meus amigos, e tchau!